Então, eu sou a doutora Maria, aquela que é louca por literatura e quer falar de escritoras mulheres. Hoje eu vou falar de uma outra escritora brasileira, da qual eu também só ouvi falar muito depois que terminou minha graduação. Hoje ela é bem mais conhecida, muitas pessoas escrevem sobre ela, falam sobre ela, e acredito que muitas pessoas leem também os livros dela, que é a escritora Júlia Lopes de Almeida. Escritora do século XIX, final do século XIX, contemporânea de Machado de Assis, inclusive foi companheira dele de discussões, de conversas sobre literatura, uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras, da qual nunca pôde fazer parte por ser mulher. Tem uma história muito engraçada com relação a isso, que o esposo dela foi membro da academia, sendo que ela é a escritora da família. Então, ele era chamado de um membro consorte da academia, porque, de fato, ela é quem deveria ser, mas, por ser mulher, por ser um ambiente extremamente machista, ela não pôde ser membro, né, da academia. E, falando em Júlia Lopes de Almeida, eu escolhi dela um texto que não é um livro grande, não é um romance, ela tem vários, eu li vários dos livros dela. Memórias de Marta, Viúva Simões, foram livros que eu já li, mas eu escolhi para falar um conto, que é um conto que me marcou muito quando eu fui professora do mestrado, que eu discuti com meus alunos em sala de aula. É um conto muito impactante, que é este conto, A Caolha. Não sei se dá para enxergar, enfim. Este conto, ele é curto, um conto normalmente é curto, né? E ele trata dessas relações familiares entre uma mãe viúva que sofre muito para criar um filho sozinha, lembrando o século XIX. Não era fácil para mulher nenhuma. E ela tem uma característica física que é incômoda, que incomoda o filho, incomoda os amigos que fazem bullying com ele, que o chamam de filho da caolha, que o desrespeitam por conta disso. Eu vou ler para vocês o trecho para vocês entenderem bem como é complicado essa situação e como esse conto ele impacta a gente, ele mexe nas entranhas da gente. O meu conselho é só leia se você tiver estômago para ler, tá? Mas eu acho um conto muito importante, primeiro, porque é dentro do realismo, que é a escola, digamos assim, na qual Júlia Lopes de Almeida se inseria, e mostra exatamente essa característica da linguagem dela, uma linguagem dura, uma linguagem real, uma linguagem que não enfeita nem tenta embelezar nada, que mostra a vida da forma como ela enxergava essa vida, uma vida dura, principalmente para as mulheres. Eu vou ler o trechinho. O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos. Não tanto pela sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um defeito horrível. Havia-lhe extraído o olho esquerdo, a pálpebra descia mirrada, deixando, contudo, junto ao lacrimal, uma fístula continuamente perejante. Dá para perceber como esse texto é impactante, como ele é doído, né? Mas é bem esse o estilo da Júlia Lopes de Almeida. Quem for ler achando que vai encontrar final feliz, não vai. Mas é uma leitura que instiga, que faz você, inclusive, pesquisar, tentar entender melhor o que era aquela sociedade do século XIX e por que essas mulheres passavam por esse tipo de situação. Então, eu realmente recomendo. É também de domínio público, está disponível online em vários sites, no blog, né, se vocês quiserem ler mais sobre, no blog, cujo link está escrito abaixo desse vídeo, vai ter o link para este conto disponível online. Tá? Então, se vocês tiverem interesse de ler mais sobre Júlia Lopes de Almeida, procurem no meu blog. E, se tiverem interesse também, busquem meus contos que estão lá. Tá? Por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o seu like e de se inscrever no meu canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.